Olá, tudo bem? Venho através desse vídeo apresentar o trabalho, do projeto de integração transdisciplinar. Eu escolhi o problema 2, a situação problema 2, tentando ali apresentar três problemas, três situações que são novas, talvez não tão novas assim, mas que tenham ganhado cada vez mais amplitude no setor no setor alimentício, voltado ali para o nosso curso de gastronomia. E aqui eu vou tentar apresentar três situações problemas, certo? Para que a gente possa refletir, pensar um pouco ali sobre eles, de forma simples, básica, objetiva, mas a fim de explicar e até mesmo fazer a gente refletir cada vez mais, pensar sobre isso. Até mesmo por convivência com uma pessoa, duas na verdade, um dos temas escolhidos foi o sobre celíacos, sabe? É algo relativamente muito novo e para quem não conhece, celíacos são aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten, que é uma proteína proveniente principalmente ali da farinha de trigo, do trigo em si, mas também, por exemplo, presente em outros grãos, como a cevada, enfim. A questão dos pontos positivos, principalmente ali a inclusão social, a inclusão de pessoas que muitas vezes têm alimentação extremamente restrita. E o que acontece? Essas pessoas geralmente praticamente só se alimentam em casa, porque não tem muito receio, com razão, de se alimentarem fora de suas casas, porque não somente o alimento não pode conter glúten nos seus ingredientes, mas também pode haver a contaminação cruzada. O que é isso? A pessoa vai lá, faz um bolo e todos os utensílios podem ser novos, mas o forno que foi utilizado não é um forno novo, é um forno que já foi assado algum pão ali, algum bolo que houve farinha de trigo. Só de outra pessoa usar o mesmo forno como um alimento ali que seria, por acaso, sem glúten, só de usar aquele mesmo forno, esse novo alimento, que teoricamente era para ser sem glúten, esse seria sem glúten. Então essa é uma certa dificuldade. Então um grande ponto positivo na abrangência desse tipo de alimentação é essa inclusão. E não só uma inclusão de a forma alimentar, mas a gastronomia está de forma ali a deixar tudo mais gostoso, mais saboroso, de forma realmente deliciosa, no mínimo, por se dizendo por aí. Pois esse é o nosso trabalho, tentar deixar sempre aqueles momentos mais especiais, etc. A dificuldade mediante ali dos chefes, por exemplo, é a substituição. O que a farinha de trigo daria uma certa consistência, a forma de usar, a dificuldade muitas vezes estaria ali que uma simples substituição de uma farinha de trigo por uma farinha de amêndoa, uma farinha de aveia, até mesmo, por exemplo, uma farinha de berinjela, que poderia ser um substituto, haveria uma certa dificuldade, porque não é só simplesmente a substituição, teria que ter todo feito a mesma receita várias e várias vezes, até achar um ponto correto, para não só ficar uma coisa um bolo, por exemplo, feito, mas um bolo muito bem feito, de fato com um ponto especial, para que, por exemplo, aquele bolo não seja somente nutritivo, mas também gostoso, bem visto aos nossos olhos, etc. Em relação aos insumos, o que pode ser substituído? Há uma grande amplitude, Por exemplo, a farinha de arroz, a farinha de mandioca ali pode ser também uma substituta, a farinha de aveia, a farinha de berinjela também, por mais diferente que seja, ela pode vir a ser uma substituta. O público-alvo, de certa forma, é um público muito seleto, certo? Porque mundialmente falando, apenas 1% da população tem essa doença celíaca, e ali no Brasil, de acordo com a OMS, apenas 2 milhões de brasileiros que possuem essa condição. Diante da nossa população, uma porcentagem muito pequena, que também é cerca de 1%. Porém,
é um número ainda assim muito significativo. A questão de preço é um grande ponto negativo, porque os valores chegam no mínimo a dobrar ou até mesmo triplicar, porque é assim, os alimentos são a matéria-prima, né? É uma matéria-prima mais exclusiva, é muito menos utilizada que a farinha de trigo, porque a farinha de trigo ela é produzida em enorme escala, então tem um certo barateamento, certo? Já as outras farinhas que podem vir a ser substitutas não são tão fabricadas da mesma forma, por isso o preço já é mais elevado. Já a segunda parte, né, segundo tema que eu escolhi foi a substituição do cacau ali para fazer chocolate, ao invés disso usar o cupuaçu, que foi iniciado ali no ano mais ou menos ali na década de 1980. Essa pesquisa, né, sem muita pretensão, porém o que acontece? O cacau ele tem tá tendo uma certa dificuldade com o calor expressivo que nós estamos frequentando mundialmente. Já o cupuaçu ele tem uma maior resistência e ele também é da mesma família do cacau. Tem suas diferenciações, porém, popularmente falando, ele consegue ali produzir o chamado cupulate, que é um chocolate mais macio, mais um pouquinho ali com uma pegada um pouquinho mais floral, um pouquinho mais cítrica. Um dos pontos assim positivos é justamente essa cremosidade que ele apresenta, apesar de ser, por exemplo, um cacau, um chocolate com ali um teor de 60%, ele tem uma cremosidade como se fosse um blend ao leite, certo? Que é um chocolate mais cremoso na boca. Porém, mesmo este sendo 60%, dá aquele sabor intenso de chocolate, vamos dizer assim, ele ainda assim possui uma cremosidade, o que é um diferencial na forma gastronômica, desde consumir a barra em si, como de outras formas ali que poderia ser usada em receita, muito mais interessante. Um dos pontos negativos, que é juntamente o valor, é que é um produto ainda gourmet. Basicamente, o que acontece? É um produto um valor mais acima, né, do que a maior parte da população pode pagar. Ali por cima, fazendo uma rápida pesquisa, uma barra de 80 gramas pode vir a custar pelo menos R$34, né? Sendo que, popularmente falando, uma barra de 90 gramas de um chocolate comum ali pode custar por cerca de R$6, R$7, ou seja, muito acima do valor, até praticamente 5 vezes mais caro. Mas voltando a um ponto positivo, é que ele pode ser a forma como ele é produzido, a forma que ele é extraído, vamos dizer assim, é que ele não precisa ser por hora plantado, ele seria da mesma forma ali vindo do açaí, que é o que? É um extrativismo natural, vindo ali da Amazônia, não tendo necessidade, por enquanto, pelo menos, de um grande plantio, porque a árvore do cupuaçu, ela já é amplamente vasta, né, na nossa Amazônia, na nossa rica Amazônia. Então seria feita pelo menos ali a forma de extrativismo local e vindo assim até mesmo a agregar a própria população, né, por forma de emprego, basicamente. A questão também vindo da substituição, quer dizer, por ele estar, o cacau em si está sofrendo, no mínimo, o cupuaçu vem ali para agregar. Quer dizer, a dificuldade que podemos enfrentar futuramente com a falta do cacau ali, do chocolate, ou com a escassez, o cupulate, ele pode vir a agregar. Tá? Ainda talvez, quem sabe no futuro, que esse produto ainda continue sendo um produto popular e não algo simplesmente gourmet, como infelizmente pelo aquecimento global pode ser sim que seja uma tendência, que o chocolate em si seja um produto bem mais raro, vamos dizer assim. Mas de certa forma o público de forma geral, certo? Só que um pouco mais seletivo pela questão financeira, que a ideia do chocolate é sim ser um produto popular, porém
Nas atuais condições, o valor que esse cupulage apresenta é um valor cerca de 5 vezes mais caro, até mais. Então, assim, no momento é um público mais seleto pelas questões financeiras. Já a questão pela qualificação, o uso dos chefs no meio da gastronomia não seria algo tão complicado, porque ele já é um produto muito bem aceito por aqueles que já provaram, pela questão da textura, para usar em receitas, seria muito mais tranquilo, e também por não ser um produto doce, mas ele tem um forte gosto realmente de chocolate, com uma certa característica floral, um pouquinho mais cítrica, muito bem aceita por qualquer pessoa que tem que tem o gosto ali pelo chocolate. E assim, pela utilização pelos chefs ali de cozinha, não seria um desafio muito grande, porque o próprio produto em si já é um produto de qualidade, logo não teria ali grandes dificuldades, né, para fabricação, enfim, testar novas receitas. Já um último ponto pensado aqui, que seria o terceiro da nossa situação problema, não é algo assim tão novo, porém tem se tornado cada vez mais importante, principalmente nesse período da pandemia, pós-pandemia, em relação à saúde mental e em relação à comida saudável, porque muitas pessoas ao redor do mundo inteiro têm sofrido, aqui no Brasil não é diferente, por questões de doenças mentais, depressão, ansiedade, condições, né, que deixam a pessoa ali mais cabisbaixa, no mínimo. E a alimentação, ela pode ser um grande aliado ou uma grande inimiga na luta, no combate diário da pessoa ali. Então, é um tema mais simples, mas assim, extremamente, ao meu ponto de vista, pode ser muito bem aceito. E assim, falando de ponto positivo, são inúmeros, assim, tanto no nosso país aqui, um país grande, rico, com uma alimentação, com terras férteis, etc. A questão das frutas, verduras, os legumes são produzidos em muitas vezes até por agricultura familiar, que são pequenas, de forma ampla. Nós temos uma rica variedade de cores, sabores, texturas, e muitas vezes, também falando de ponto positivo, o valor não é um valor tão alto assim, que pode ser facilmente agregado na economia até mesmo de uma família mais pobre, sabendo utilizar com exatidão ali o que pode ser mais consumido, o que ser menos consumido, a forma de maximizar o que a boa alimentação pode agregar ali. Isso vai ajudar tanto todo o corpo quanto a mente, e afinal, né, um caminha sempre ao lado do outro, e uma alimentação saudável ali, muitas vezes de forma assim, voltado para a gastronomia, o diferencial que nós podemos aplicar tanto um pouco voltado ali para o curso de nutrição, entender o que pode ser misturado, o que uma alimentação pode agregar com a outra. E nós, gastrônomos, podemos somar ali em saber fazer essa receita, uma receita cada vez mais agradável, mais gostosa, mais saborosa, a forma de muitas vezes até de armazenar, para que não perca seus nutrientes, nem mesmo seu sabor, né? Assim, não pode ser tão relevante, mas o que pode ser a vida ponto negativo é que muitas vezes essas alimentação mais saudável, bastante frutas, verduras no meio das refeições em si, com menos gordura, enfim. Para muitas pessoas, esse tipo de alimentação acaba que é menos gostoso, traz menos saciedade quando a pessoa é acostumada ali com produtos mais gordurosos, com mais açúcares, enfim. E aí vai da própria pessoa querer aceitar essa alimentação mais saudável. Esse pode ser ali citado como um ponto negativo da alimentação saudável, porque ela requer um pouco mais de vontade da pessoa,
Não somente isso, né? Porque essa alimentação não vai fazer com que a pessoa tenha uma saúde alimentar, ou enfim, de forma instantânea. Muitas vezes ela demora semanas e até meses para junto com quando a pessoa tem um tratamento, né, apresentar resultados. Porém, se a pessoa utilizar essa alimentação saudável para o resto da sua vida, ela vai ter, de fato, no resto da sua vida ali, uma saúde muito melhor, não só mental, mas como física. E assim, como eu tinha falado anteriormente, uma caminha juntamente à outra. E sobre a nossa parte, voltando, né, sobre a nossa parte de gastronomia, a facilidade com que nós possuímos já é algo simples, né? Porque é algo que nós já aprendemos no curso, como cozinhar uma verdura da melhor forma, como aproveitar a crocância ou a maciez, dependendo ali de qual for o alimento, se vai ser apresentado de forma crua, cozida no vapor, cozida na água, por exemplo. Então já há uma certa facilidade, é só uma questão de aproveitar melhor os alimentos ali. Então eu acho que é isso, né, a apresentação ali do meu trabalho, com a situação 2 escolhida, vindo a apresentar brevemente sobre 3 problemas sobre os celíacos, que é uma inclusão social, uma inclusão de alimentação para uma pequena parte da população, cerca de 1% da população brasileira. A questão do cacau, né, vindo a ser substituído pelo cupuaçu na fabricação de chocolate, que é algo mais gourmet, algo mais seleto também, de certa forma, ali pela questão do seu alto valor e ainda assim a baixa exploração, por ser algo novo. E ali também é algo que não é uma novidade, mas que tem sido cada vez mais importante, que é a alimentação saudável, a fim de ter uma saúde mental, principalmente, alinhada ali com o dia a dia da pessoa, enfim. É isso, espero que tenham gostado do vídeo aqui de forma simples, mas veio através dele, né, complementar o trabalho que foi feito de forma no papel ali, em formato de PDF, né, na verdade.